Olá, queridíssimas! Estamos começando mais um Entre Elas, que é o nosso espaço para mulheres, com mulheres, sobre mulheres. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica estética, amante da psicanálise e do comportamento alimentar. E hoje nós vamos falar com a Patrícia. Ela é psicóloga e ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Só para adiantar para vocês, o nosso tema hoje é saúde mental. Oi, Nath, obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu sou a Patrícia Vaz, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, em neuropsicologia. E hoje é um tema que eu adoro falar. Eu acho que é super importante a gente conversar sobre saúde mental. Né? Eu acredito que ainda é um tabu muito grande, né, Nath, quando a gente fala sobre saúde mental. O que é saúde mental? Vamos falar do conceito de saúde mental. O que é saúde mental? Quando alguém fala saúde mental, o que a gente tem que entender? Quando a gente fala sobre saúde mental, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando a pessoa está apta, né, a desenvolver suas atividades dentro da sociedade, né, ela tem que estar bem fisicamente, emocionalmente e também cuidar da alma, né? Então são esses três conjuntos que a gente fala sobre saúde mental, né? A capacidade dela de ela conseguir também controlar as emoções, saber gerenciar a boa capacidade de inteligência emocional. Porque assim, no dia a dia a gente tem as nossas diversidades, a gente tem conflito, e isso está muito ligada à forma como que a pessoa ela consegue gerenciar, né, essas demandas do dia a dia dela. E você estava falando pra gente que a saúde mental é um tabu, né? Por que ela é um tabu? Por que as pessoas elas têm medo de cuidar da saúde mental? Elas têm um entendimento equivocado do que é saúde mental? Por que ela é um tabu? Eu acredito, Nath, que a saúde mental, se a gente for pensar, ela sempre existiu desde lá de trás, né? Então, na Idade Média, as pessoas que elas sofriam de algum transtorno mental, elas eram castigadas, elas eram punidas, elas eram vistas como bruxaria, elas eram, na verdade, isoladas da sociedade, era visto como algo negativo. Considerando o conceito que você trouxe pra gente de saúde mental, que é estar conseguindo fazer o seu papel dentro da sociedade, as pessoas que não se encaixavam ali, as pessoas que tinham algum transtorno mental, elas eram excluídas, é isso? Isso. E naquela época, né, não tinha um entendimento muito grande sobre o que era saúde mental. E aí depois a gente vai para algumas reformas psiquiátricas, a gente vem passando aí para mudança de valores. Antigamente a gente tinha, né, os sanatórios, os manicômios, onde as pessoas ficavam internadas por muitos anos nessas clínicas. E não tinha um tratamento muito adequado, era um tratamento muito desumano. Com a reforma psiquiátrica, aqui no Brasil, ela chegou muito tarde, ela chegou aí mais ou menos no final da década de 80. E Agora? hoje a gente fala, aqui no Brasil ela chegou muito tarde, a reforma psiquiátrica. Ela chegou no final da década de 70, começo de 80. E hoje a gente fala muito da humanização da saúde mental. Mas, por mais que a gente passou por uma reforma psiquiátrica, mudanças de valores, mudança da sociedade, hoje a gente tem um entendimento muito maior do cérebro. Eu sempre falo que ainda a saúde mental é um tabu. Muitas pessoas ainda que têm uma depressão, têm uma bipolaridade, ainda elas têm vergonha, muitas vezes. Elas se sentem, muitas vezes, estigmatizadas. Eu falo que a depressão, ela ainda é uma doença silenciosa. Então, você vê, a gente está em 2025... E, infelizmente, ainda existe um estigma e um preconceito. É muito mais fácil a pessoa falar que ela tem uma doença física do que ela falar, eu tenho uma depressão. Deixa eu perguntar sobre a reforma psiquiátrica, que eu fiquei aqui curiosa. Eu gosto de psicanálise, eu estudo bastante psicanálise e eu acompanhei, né, vários conteúdos da Nise da Silveira, né, que ela é de antes dessa reforma psiquiátrica, né? E ela já traz essa coisa da terapia ocupacional dentro das instituições. A reforma psiquiátrica, ela banalizou as instituições, ela baniu as instituições de longa duração, os manicômios? Sim, na verdade ela foi uma grande psiquiatra. Eu acho que ela trouxe um pouco, muita humanização da saúde mental.
Mas a reforma psiquiátrica, ela trouxe algumas normas. Então, antigamente, o paciente ficava muitos anos internado, a família não tinha uma assistência. Então, com essa reforma psiquiátrica, hoje a gente não fala mais manicômio, sanatório, a gente fala assim, clínica de reabilitação. Hoje a família, ela precisa participar do tratamento do paciente. Hoje a gente vê vários profissionais, então a gente tem equipe de enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, assim, ainda existe os hospitais psiquiátricos, mas não no modelo que a gente tinha na década de 70. Entendi. Porque, assim, o que eu vi, o que eu conheço da história da Nise da Silveira é justamente que ela utilizava a terapia ocupacional para reabilitar as pessoas que tinham transtornos para viver em sociedade. Né? Enquanto isso, em outros estabelecimentos de saúde, né, era utilizados outros tipos de tratamento, como eletrochoques, essas coisas. Então, assim, se você pensar, o conceito já existia, só que não era normatizado. Exato. E até eu acho que a forma de tratamento. Hoje que a gente tem aí também medicamentos, hoje... muito mais eficaz, com muito menos efeitos colaterais, até para o ECT, tá? O ECT, como era feito antigamente, a gente fala que era feito a seco. Então, a pessoa, ela recebia lá o eletrochoque, ela tinha uma descarga elétrica e ela convulsionava. Hoje, inclusive, até se faz o ECT em ambulatórios, mas com cuidado. Então, a pessoa faz um exame de sangue, você tem um anestesista, é como se fosse um procedimento. O ECT, ele, inclusive, ele funciona para alguns tipos de transtornos. Mas a maneira como era feito antigamente, que não tinha muito um estudo, tinha um pouco dessa ideia, né, que não era uma coisa boa. Mas hoje, a gente se sabe que essa descarga elétrica no cérebro, né, ela tem uma melhora muito grande em alguns quadros. Nossa, que legal, não sabia, eu achei que tivesse E as pessoas têm um preconceito, porque eu acho que, como eu falei, eu acho que não tinha muito um estudo acerca do cérebro, não tinham muito conhecimento da saúde mental e nem medicamentoso. Então, por isso que eu acredito que ainda existem alguns estigmas. Eu acho que esses estigmas, ele vem muito daquele viés lá de trás. Onde Sim. a pessoa era vista, né, como uma pessoa fora da sociedade. Né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre saúde mental, procurar ajuda, entender que a depressão é uma doença silenciosa. Muitas pessoas, às vezes, elas chegam até a tirar a própria vida por conta mesmo, porque ela tem vergonha de procurar ajuda ou de falar para os colegas. E não é uma doença que a gente precisa banalizar, é uma doença séria, que ela tem tratamento e que não é frescura. A depressão, ela tem uma alteração no cérebro que muitas vezes a pessoa não consegue levantar da cama ou muitas vezes ela não consegue desenvolver as atividades delas porque é uma doença. E que todos nós, Nath, podemos estar vulneráveis a adoecer. Né? Então, é por isso que é uma doença como qualquer outra. E eu queria perguntar, então, você trouxe a depressão, né, como uma doença, e eu queria saber como é que é realizado esse diagnóstico, né, porque, que eu saiba, ele só pode ser realizado pelo médico psiquiatra, né? Sim. E como é que acontece esse processo? Porque, às vezes, a pessoa, ela sente essa angústia, né, essa dor e vai procurar um terapeuta, né, em vez de procurar um psiquiatra, quando que ela deve procurar um psiquiatra, quando que ela deve procurar um terapeuta, para que entenda o que está acontecendo com ela. Porque antes de ser diagnosticada, a pessoa começa a sentir sintomas, né? E quais são esses sintomas? Como é que acontece esse diagnóstico dessas doenças, desses transtornos mentais? A depressão, acho que não só a depressão, mas as outras doenças, ela vai dando alguns sinais. Então, o quanto que é importante a pessoa ter uma própria percepção de si. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou perceber qual que é o momento de eu procurar ajuda. Assim, quem sempre faz um diagnóstico é o profissional de saúde, ou o psicólogo ou psiquiatra. Mas a pessoa, ela vai dando alguns sinais. Então, por exemplo, ela vai começando a perder interesse pelas coisas que ela gostava antes. Muitas vezes ela pode ou comer muito ou comer pouco, então ela tem uma alteração do alimento, alteração do sono. Então é muito comum, muito frequente na depressão, ou a pessoa, ela dorme muito. Esse é na depressão só, né? Na verdade, assim, quando a gente fala dos transtornos mentais, né, de uma certa forma, tá, desde uma ansiedade ou muitas vezes de um estresse, ela vai dando sinais físicos e emocionais.
Então, quando ela começa a perceber que ela começa a estar muito cansada, ou dorme muito, ou dorme pouco, alteração do apetite, começa a ter uma irritabilidade muito grande, ou começa a ter, por exemplo, alterações físicas, sem alguma causa clínica, ela precisa procurar ajuda. E aí, quem vai fazer o diagnóstico é o profissional de saúde. E então ela vai dando. Então ela começa a ficar mais isolada. Muitas vezes ela fica com sentimento pessimista, acha que nada vai dar certo, tem pensamentos às vezes, né, de tirar a própria vida. Então e são sinais pequenininhos, mas que têm uma importância muito grande. E também olhar para o corpo, porque a gente fala que corpo e mente são duas coisas que estão muito conectadas. Né? A gente fala muito da somatização. E cada pessoa escolhe um órgão para adoecer. Então, muitas vezes, aquela mulher, né, ela começa a ter o quê? Uma dor de cabeça. Daí ela vai no médico, toma medicação e não passa. Pode ser uma somatização, uma queda de cabelo, alteração da pele, ou muitas vezes pressão alta. Ela foi no médico, ela procurou ajuda e muitas vezes isso pode ser um sinal emocional. Então, poder ter um autoconhecimento, a gente parar para se olhar e olhar para o corpo, ele é fundamental para a gente perceber o que está de errado para a gente poder procurar uma ajuda. E aí, assim, o profissional vai fazer um diagnóstico. E eu falo muito sobre a diferença em depressão, ansiedade e estresse. Você sabe qual que é a diferença entre esses três? A depressão é a falta de vontade de viver, não é? A ansiedade é ficar se preocupando com o futuro e esquecer o presente. Isso. E o estresse é raiva? O estresse, se a gente for fazer uma categoria, o estresse, ele faz parte de sobrevivência. Então, vamos imaginar, ele é o presente. Tanto é que nós, pelo menos, medicina, saúde e nutrição, a gente usa estresse quando a gente sofre qualquer tipo de alteração fisiológica. A gente fala que o músculo está estressado, por exemplo, quando ele sofre tem um estresse local ali. Então, a gente usa esse termo também. O estresse, eu falo que é o presente. Então, é algo nesse momento que me gera um desconforto emocional. Então vamos imaginar que eu estou andando na rua e eu percebo alguma coisa de errado. Eu preciso estressar o meu corpo para eu poder ter uma reação, para eu poder fugir. E o que acontece no estresse? Eu mando cortisol para o meu cérebro. Por isso que, às vezes, no momento de estresse, a pessoa, né, ela acaba tendo energia para correr. Porque eu mando adrenalina para o meu coração, eu mando informação para o meu cérebro, que vai mandar informações para o meu coração, para aumentar minha velocidade. Só que o estresse em excesso, ele mata. Por quê? Porque eu acabo mandando tanta adrenalina para o coração que eu posso ter uma parada cardíaca. Então, assim, o estresse, ele é importante para a sobrevivência? Sim. Mas em excesso, ele mata. A ansiedade é o futuro. Então, é algo que não aconteceu, que vai acontecer e que me gera um desconforto emocional. Só que também existe uma ansiedade boa. É aquela que ajuda você a prevenir as coisas que podem acontecer, né? Sim, ou por exemplo, eu vou sair de férias. Quem é que não fica ansioso? Mas a ansiedade boa, Nath, ela também pode ser ruim. Porque a partir do momento que ela toma conta do meu corpo e da minha mente, ela vira uma ansiedade negativa. Mesmo eu pensando na minha série, tudo aquilo gira em torno das minhas férias. Eu fico ansiosa, eu não consigo dormir. Eu começo a roer unha, eu começo a comer mais. Essa ansiedade boa, ela vira uma ansiedade negativa. Por mais que seja uma ansiedade por um motivo bom, ela acaba tendo efeitos ruins na saúde. Exatamente. Então, a ansiedade, ela também... ocorre mais em pessoas que têm, tipo, ansiedade crônica, assim, né? Que qualquer coisa deixa a pessoa ansiosa. Sim, mas às vezes a gente também pode estar num momento de vida que a gente pode estar mais sobrecarregada. E a gente espera tanto esse momento. Exatamente. E isso aí pode virar uma ansiedade não tão boa. Então, o estresse e a ansiedade, elas fazem parte de sobrevivência. Mas, em excesso, elas são prejudiciais. E um estresse e uma ansiedade, quando elas não são bem tratadas, elas podem virar uma depressão. E a depressão é o passado, a gente brinca. Às vezes, você não tem um motivo real. E aí, a pessoa, ela tem uma alteração, né, dos neurotransmissores.
E que daí sim, né, muitas vezes ela começa a ter pensamentos negativos, sem vontade de fazer as coisas, e ela vai tendo um prejuízo na funcionalidade dela, tá? Então, assim, mas quem faz sempre esse diagnóstico é o psiquiatra. E muitas vezes, se você tem um estresse crônico, uma ansiedade que pode virar um pânico ou uma depressão grave, muitas vezes não só um acompanhamento psicológico, mas também a ajuda de um psiquiatra para poder tirar a pessoa desses sintomas. Certo, obrigada, Patrícia. Agora a gente vai entrar nos nossos comerciais e eu espero você até daqui a pouquinho. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui no Entre Elas com a Patrícia, nossa convidada, psicóloga, falando um pouquinho sobre saúde mental. No outro bloco, a gente falou um pouco sobre os tabus na saúde mental e falamos sobre a diferença entre ansiedade, estresse e depressão. E muito esclarecidamente, a Patrícia trouxe que o estresse está concentrado no nosso presente, a ansiedade no nosso futuro e a depressão é quando tudo isso está muito mal resolvido olhando para o passado. Fala para mim um pouquinho mais sobre a depressão e a diferença entre depressão e tristeza. Bom, a tristeza, ela é um sentimento, é uma emoção. Então, se eu tiver uma perda na minha vida, é legítimo eu ficar triste. Inclusive, eu preciso entrar em contato com essa tristeza, muitas vezes, para elaborar um luto. Porque se eu não entro em contato, muitas vezes, com essa tristeza, em algum momento ela vem. Na tristeza, eu posso ficar triste, eu posso chorar. Muitas vezes, no início, eu posso ter uma alteração do apetite, alteração do sono. Mas, com o passar do tempo, esse sentimento, ela vai melhorando. Agora, se esse sentimento, essa emoção, essa tristeza, ela não melhorar, ela deixa de ser uma emoção e ela vira uma doença, que é a depressão. Então, na depressão, tá, a pessoa ela tem um prejuízo na funcionalidade dela.
Muitas vezes ela não consegue levantar da cama, não porque ela é preguiçosa, porque realmente ela tem essa alteração. E a depressão, se ela não for tratada, ela vai piorando. E a gente tem essa... às vezes a gente fala assim, hoje eu tô deprê. A gente usa muitas vezes a palavra mas eu acho como que deprê, é mas na verdade é tristeza. A depressão é uma doença. E que é importante a gente entrar em contato com a tristeza. Eu falo que chorar, ele limpa a nossa alma. Às vezes as pessoas falam assim, né? Então, assim, essa é a diferença. É a intensidade e a frequência. Então, se isso se arrastar por um tempo prolongado, esse meu sentimento, aí sim é o momento da pessoa procurar ajuda. Sim, então, quando você fala tempo prolongado, seria quanto tempo, mais ou menos? Assim, Para ser caracterizado como depressão. cada pessoa tem o seu momento de elaboração do luto. Mas se esse sentimento, ela começar a se arrastar por mais de 15 dias e a pessoa não consegue sair desse luto, começa a ter um choro frequente, isso começa a impactar na rotina, no dia a dia dela, muitas vezes no trabalho, nos relacionamentos, aí sim ela tem que procurar uma ajuda de um profissional. E você acha que somente a psicoterapia pode ajudar ou precisa realmente de ajuda com farmacológicos também? Depende muito do grau. Então, assim, se a pessoa ela tá com sinais e sintomas, muitas vezes com prejuízo da funcionalidade, muitas vezes entrar com medicamento pode ajudar essa pessoa a sair desse momento. As pessoas ainda também têm um preconceito muito grande em relação ao uso de medicamento. Né? Ai, será que eu vou ficar dependente do medicamento? Será que eu vou ter muitos efeitos colaterais? É importante a gente entender que o psiquiatra, ele é um médico como qualquer outro. Se eu tenho uma diabetes, ou tenho uma pressão alta, eu vou no médico e ele me receita o medicamento, eu não vou tomar? A mesma coisa acontece com o psiquiatra. E hoje a gente tem medicamentos que dão menos efeitos colaterais. E alguns medicamentos, o médico ele entra com a medicação, ele estabiliza e aos poucos ele vai retirando, tá? Então, assim, mais uma vez, né? Quem avalia o uso ou não é sempre o psiquiatra. Eu acredito, Nath, que quando a gente fala sobre saúde mental, ele é um conjunto de fatores. Eu acredito hoje, a gente fala muito em bem-estar. Então, a prática da atividade física, uma boa alimentação saudável. Do bem-estar e a saúde mental, né? Qual é a diferença entre bem-estar e saúde mental e o que você pode fazer de ações práticas para que você melhore a sua saúde mental e se o fato de você melhorar o seu bem-estar melhora a sua saúde mental. Sim. Então, o quanto que a nossa qualidade de vida, ele interfere na nossa saúde mental. Por exemplo, alimentação. Se a pessoa tem uma alimentação saudável, ou é uma pessoa que, né, acho que você tem mais propriedade para falar, come muito industrializado, carboidrato, açúcar, ela aumenta o cortisol dela. E isso pode desencadear alguns quadros de depressão, de estresse, de ansiedade. Sabe que alguns alimentos, eles potencializam. Você sabe que, falando de dieta e saúde mental, tem muita relação, né? E, assim, 90% dessas questões você consegue melhorar com a alimentação. E a gente sempre fala de tentar trazer de volta para o alimento natural. Porque tudo isso que a gente come de aditivo, de alimentos industrializados, de pesticidas que vêm nas hortaliças que não são orgânicas, tudo isso acaba interferindo todo no metabolismo geral do nosso corpo. E quanto mais limpo está o nosso corpo dessas coisas, melhor é a qualidade de saúde em termos gerais, tanto saúde mental quanto saúde hepática. Então tem uma relação direta, até com fertilidade. Sim. Então ter uma alimentação saudável é uma prevenção também propriamente de doenças psiquiátricas. Qualidade de sono. Hoje a gente fala muito sobre o sono. E tem algumas pessoas que falam assim, dormir é perder tempo na vida. Eu falo que não, dormir é ganhar tempo na vida. É super importante a gente ter uma boa qualidade de sono. Por quê? Porque quando tem uma boa qualidade de sono, a gente entra na fase mais profunda, que é a fase REM,
a gente libera alguns hormônios. E um dos hormônios são os nossos neurotransmissores, que regulam o nosso humor. Por exemplo, uma noite não bem dormida, o que acontece no dia seguinte? A gente acorda irritada, fadigada, estressada, mal-humorada. Então, ter uma boa qualidade de sono Tudo que afeta o também nosso sistema nervoso central faz isso com a gente, né? Então, é importante a gente ter uma higienização do sono. Outro fator que a gente vem falando muito da prevenção é a atividade física. Hoje também já é comprovado cientificamente que a pessoa que pratica ou ela movimenta o corpo, ela libera aí serotonina, oxitocina, que são hormônios do nosso bem-estar. Então, a gente pode prevenir, sim, o aparecimento de algumas doenças, tendo aí, né, hábitos saudáveis que a gente fala. Então, se eu consigo ter uma boa alimentação, praticar uma atividade física, tentar ter uma boa qualidade de sono, isso já ajuda muito. Outra técnica que a gente vem falando muito é a prática da respiração, do mindfulness. Hoje também já é comprovado que a técnica da respiração, a prática aí do mindfulness, a gente manda oxigênio para o cérebro e a gente também libera oxitocina. E que ela é muito importante para ansiedade. Então, pessoas que são muito ansiosas, praticar uma técnica de mindfulness também diminui aí o nosso estresse e a nossa ansiedade. Fala para mim melhor o que é esse mindfulness. É a questão do momento presente, né? Atenção plena. Explica pra gente um pouco. O mindfulness, ele fala sobre atenção plena. Muitas vezes a gente está aqui agora. Eu acho que todos nós, às vezes, a gente está presente de corpo, mas a nossa mente está em outro lugar. E o mindfulness, ela traz a pessoa para o presente. E é interessante, Nath, porque assim, quando a gente fala sobre mind, é tudo aquilo que eu faço com atenção plena. Então, pode ser o comer. Você sabia que existe uma técnica nutricional chamada Mindful Eating? Sim, que a gente come às vezes na frente do computador, ali correndo, e a gente não percebe a mastigação e o nosso alimento. Então, uma das técnicas é comer com atenção plena, né? Olhar para o seu prato, né? Saborear o alimento, perceber a textura. Isso é uma técnica de mindfulness. Ou, por exemplo, eu vou tocar um instrumento musical. Eu tô lá tocando, eu tô concentrada, eu tô com a minha respiração, eu tô com os meus pensamentos. Ou fazer uma corrida. Pessoas que correm também. Você tá lá com fone, correndo. Você tá com a sua respiração. Então, o mindfulness, ele pode ser tudo aquilo que eu faço com uma atenção plena, me desconectando do resto que está à minha volta. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu corro, né? Então, eu não sei se eu faço mindful quando eu tô correndo. Porque eu tô correndo e eu geralmente coloco um audiolivro, né? Mas eu me concentro nessas duas tarefas, né? Eu não paro de prestar atenção no mundo à minha volta. Isso seria mindful também? Sim, por mais que você faz duas tarefas ao mesmo tempo? Sim, porque você está prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, você está focado em você. Você está com seus pensamentos, você está no aqui e agora com você. Isso também pode ser uma técnica de mindfulness. Ou, por exemplo, eu vou tirar meia hora para ficar com meu filho. Às vezes é mais importante a qualidade que a quantidade. Não adianta nada eu tirar 2 horas, mas eu não estou prestando atenção. Eu estou lá no celular. Às vezes é melhor eu tirar meia hora e eu sentar com meu filho, jogar um jogo, e eu estar presente, focada nele, com a minha atenção plena no meu filho, de qualidade. Isso também pode ser chamada de um mindfulness, né? Mas tudo aquilo que eu faço com uma atenção plena. Então, tempo de qualidade nada mais é do que mindful. Exato. Eu estou focada naquilo. Eu vou ver uma série, eu foco naquela série. Eu fico pensando naquela série. Eu estou presente naquela série. Eu não estou, no celular e pensando em outras coisas. É diferente de quando assiste uma série, por exemplo, e começa a rodar o celular. Exato. Levanta, para. Porque assim, a gente pode fazer... Hoje a gente fala muito das múltiplas tarefas. Eu posso ter múltiplas tarefas, mas eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Porque senão a gente acaba aumentando o nosso estresse, nossa ansiedade. Por isso que hoje a gente tem visto cada vez mais pessoas hiperativas e pessoas mais ansiosas. Inclusive o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Não sabia. E a cidade mais estressada é São Paulo. São Paulo. Certeza. Por quê? Porque a gente vive um mundo muito hiperconectado, tudo muito para ontem, tudo acelerado. Então, a gente é o país mais ansioso do mundo. Uau! E nós estamos na cidade mais ansiosa do mundo.
Que coisa! Não esperava por essa. Por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental, né? Falar sobre, por exemplo, o que causa, né? E muitas vezes o que causa um transtorno não é uma causa única, são múltiplos fatores. Então, como a gente falou, se eu não tenho uma alimentação saudável, eu não tenho hábitos saudáveis, uma pessoa que ela fuma, e aí ela teve, por exemplo, um estresse, ela teve um desentendimento com uma pessoa, ela vai ter o gatilho para desencadear. Muitas vezes não foi essa discussão que desencadeou às vezes um transtorno. Mas é como se fosse um copinho, que a gente vai enchendo. Até Chega uma hora que transbordar. transborda. E todos nós temos os gatilhos. Então, a gente não pode deixar que nosso copinho transborda. Antes que ele transborda, vai procurar práticas de hábitos saudáveis, ou vai procurar um profissional, vai rever como está a sua alimentação, vai fazer uma atividade física. E isso que acaba desencadeando. São múltiplos fatores, na verdade. Isso que você está trazendo eu acho interessante, porque eu trabalho muito isso no consultório, pensando em autocuidado, né? Esse autocuidado, então, ele acaba sendo como um preventivo de transtornos mentais? Sim, a gente pode sim prevenir. Então, e até a nossa capacidade de inteligência emocional. Porque, assim, o quanto que a minha capacidade de resiliência, de empatia, de comunicação, isso também pode prevenir. Então, quanto mais capacidade de inteligência emocional, também vai ser preventivo. Por quê? Porque quando eu falo de uma boa capacidade de inteligência emocional, é a forma como eu gerencio as minhas emoções e os meus sentimentos. E cada pessoa tem uma forma de lidar com os mesmos problemas, que é a resiliência. A subjetividade e a singularidade, né? Às vezes a gente pode ter o mesmo problema, mas a forma como eu encaro o mundo, a forma como tem os meus valores, a minha maturidade, é que vai fazer eu desencadear ou não. Então, desenvolver a nossa capacidade de inteligência emocional também é uma forma de prevenção. E aí, como que eu gerencio minha capacidade de inteligência emocional? Através, muitas vezes, do autoconhecimento, de um processo terapêutico. O processo terapêutico é uma coisa fundamental, recomendo a todos. E o mais interessante que, assim, a gente não precisa procurar ajuda quando a doença já está instalada. Tem que ser antes, quando aparecem os sintomas. Tem que ser antes. E você sabe que as mulheres procuram mais que os homens, né? Estatisticamente, né, existe aí quase 65%, 70% dos consultórios de psicólogos são frequentados por mulheres. Os homens, eles só procuram ajuda quando a doença já está instalada. Nós nos cuidamos mais do que em relação aos homens. Interessante. A gente é mais aberta para falar das nossas vulnerabilidades do que os homens. Os homens, eles têm uma resistência muito maior. A gente chega para outra mulher e fala, eu já não tô bem, eu já tô mal. A gente fala mais. É porque eu acho que dentro da cultura masculina existe muita piadinha, né? Muita coisa que não faz sentido dentro da cultura masculina, né? Inclusive expor certas áreas da vida. Mas vamos interromper novamente nossa conversa para a gente ir para o comercial. Agora, nesse segundo bloco, foi muito interessante. Nós falamos um pouco sobre medicamentos, sobre autocuidado, sobre estratégias para cuidar e prevenir aí, transtornos mentais. Falamos sobre bem-estar. E no próximo bloco, a gente vai começar o nosso ping-pong com algumas perguntas um pouco mais direcionadas. Eu espero você até daqui a pouquinho.
Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos agora no Entre Elas. Hoje nós estamos falando um pouco sobre saúde mental com a Patrícia, nossa convidada queridíssima. E começaremos agora o nosso bloco de ping-pong, no qual eu farei algumas perguntas um pouco mais direcionadas para que ela consiga trazer mais conteúdos importantíssimos para nós. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é se existe um equilíbrio emocional sem autoconhecimento. Não, acho que assim, pra gente poder ter um equilíbrio, é importante a gente se auto-perceber. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu consigo ter um equilíbrio. Então, assim, o autoconhecimento, ele é fundamental pra gente poder equilibrar os nossos pratinhos. Ele é basicamente o caminho para o equilíbrio, né? Exato. É o se apropriar das próprias escolhas, etc, né? Qual é a linha tênue entre ansiedade comum, uma ansiedade comum, pontual, e um transtorno de ansiedade? Tá. Quando a gente fala sobre ansiedade, tem ansiedade boa. Então, assim, tá tudo bem, amanhã eu vou fazer uma apresentação de um projeto. É normal a pessoa ficar ansiosa, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou bem? Mas quando isso começa a interferir o dia a dia dela, ela começa a ter bruxismo, um sintoma muito comum de uma ansiedade crônica é o bruxismo, ela começa a ter taquicardíaco, ela começa a roer as unhas, sudorese em excesso. Aí sim, ela deixa de ser uma ansiedade comum, muitas vezes para virar o quê? Um transtorno de ansiedade. Quando ela começa a tomar conta da mente e do corpo dela. Então, para ser considerado um transtorno de ansiedade, ela precisa ter sintomas mais importantes, sintomas mais físicos, é isso? Isso, sintomas físicos. E isso, né? Ela Ser acaba constante, atrapalhando, muitas vezes, a produtividade dela, o dia a dia, o relacionamento. Então, quando isso começa a interferir, ela deixa de ser uma ansiedade boa e ela vira um transtorno de ansiedade. E como é que a gente sabe, relaciona, como é que uma transtorno de ansiedade ou uma ansiedade se transforma em um acesso de pânico? A gente não falou o que é o acesso de pânico? Explica primeiro pra gente o que é um acesso de pânico. O acesso de pânico é quando a pessoa, muitas vezes, ela se paralisa diante de uma situação. E muitas vezes ela pode ter um ataque cardíaco, ela pode passar mal. Então, às vezes, a pessoa pode ter, por exemplo, sei lá, uma fobia. Então, muitas vezes, os transtornos de pânico podem estar ligados a fobias. E quando um transtorno de ansiedade, ela não é tratada, ela vira um pânico. E a pessoa ela acaba se paralisando diante daquela situação. Muitas vezes ela pode ter perda de fala, ela pode ter gagueira. E, na verdade, o pânico, ele é mais acentuado do que a própria ansiedade. É um transtorno mais grave em relação à própria ansiedade. Então, uma ansiedade não tratada, ela pode virar um pânico. E a pessoa paralisa. Então, a gente pode dizer que uma consequência da ansiedade é o pânico? Sim, ela pode virar uma é fobia. O pânico é um grau a mais do transtorno de ansiedade, isso? Exato. Ele é um grau mais exacerbado da ansiedade. Quando você fala de fobia, a gente entende fobia com medo, né? Uhum. Quando a gente fala de fobia,
O que você quer dizer quando você fala que a ansiedade pode virar uma fobia? Então, a pessoa ela acaba tendo medo de uma determinada situação, É praticamente um um desespero. desespero. E assim, e a pessoa acredita realmente que aquilo vai fazer mal para ela. Então, assim, a paciente ela tem medo, ou muitas vezes de multidão. Né? Então, ela passa mal, ela tem uma fobia de pessoas, às vezes ela não consegue entrar no metrô, ou muitas vezes ela não consegue entrar num ônibus, tá com pessoas de multidão. Isso vira o quê? Um medo generalizado. E ela acredita que algo vai acontecer de ruim com ela. E a fobia, ela sempre vem de uma ansiedade? Normalmente ela pode vir, às vezes, de uma ansiedade, tá? Às vezes tem que tratar a causa, tá? Tem que entender qual que é a causa desse transtorno aí, né, de pânico ou dessa fobia. Mas ela vem muito de uma ansiedade, um medo do que vai acontecer. Por isso que ela tá muito ligada. A ansiedade é o medo do que, Vai acontecer. e aí o pânico é o medo de que grau alguma coisa de ruim exacerbado. que vai acontecer com ela. Interessante. E qual que é a importância do apoio familiar ou social dentro de tratamentos de ansiedade ou depressão? É fundamental. Eu acredito que a família, ela precisa entender muitas vezes o que está acontecendo. Ter informações, saber o que é os transtornos. Quanto mais a família, ela entende, mais ela vai conseguir dar apoio. Entender que é uma doença real, que não é mimimi, que não é frescura. Então, o apoio da família no tratamento do paciente com algum transtorno mental é um dos mais importantes. E o apoio, né, muitas vezes de redes, né, de grupos, isso também dá um conforto para a pessoa que está vivenciando algum tipo de transtorno. As redes de apoio também. As redes de apoio, você fala as instituições. Sim, até terapia de grupo. Porque muitas vezes, na terapia de grupo, a pessoa entende que não é só ela que está vivendo aquele momento, que tem Gera outras pessoas. uma identificação, Exato. né? Então, a gente sabe que essas redes de apoio, né, os grupos, terapia de grupo, né, às vezes além do grupo individual, da terapia individual, ela também serve aí como fortalecimento do tratamento. Como eu falei, né, o tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar. Então, é família, o psicólogo, muitas vezes um nutricionista, uma terapia de grupo. Tudo isso junto vai fortalecer o tratamento da pessoa que estiver sofrendo aí com alguma comorbidade. Agora, eu queria saber se esses transtornos, eles têm cura ou apenas controle? Depende muito do transtorno e do grau. Tem pessoas que têm depressão crônica. E quando a gente fala das doenças mentais, né, de todas as doenças, de todas as patologias, 30% estão ligados a fatores genéticos. E 70% estão ligados a fatores de estilo de vida. Então, muitas vezes, eu posso ter o fator genético, mas a maneira como eu cuido da minha vida, como eu gerencio minhas emoções, meu estilo de vida, é que pode ou não determinar o aparecimento de doenças. Então, dependendo, às vezes, né, do tipo de transtorno, eu vou ter que ter um controle. E tem pacientes que, às vezes, têm patologias mais graves, que talvez vai ter que fazer o uso do medicamento por um tempo indeterminado. E tá tudo bem. É que nem uma diabetes. Eu tenho o controle, tá? Então, na verdade, né, quando a gente fala assim sobre cura, eu acho que depende muito do grau, da intensidade e de vários fatores. Eu falo que falar sobre saúde mental, ele tem vários fatores multifuncionais. Eu acho legal você trazer a comparação com outras doenças crônicas, porque às vezes as pessoas elas não relacionam, né? E elas acabam criando esse tabu que você trouxe aqui como bastante presente por conta de não fazer uma comparação simples com uma doença fisiológica, né? Porque a doença mental é uma doença psíquica, mas as doenças fisiológicas elas também funcionam mais ou menos da mesma maneira, né? Sim, e assim, às vezes a pessoa pode ter uma depressão por um momento, né? Ela teve uma perda na vida dela, ela tá num momento aí de muito estresse, de repente ela entrou num quadro de depressão, né? Então pode ser que naquele momento ela tá nesse quadro de depressão. E tem pessoas que já têm uma depressão de base, que já tem uma depressão genética, que já tem uma depressão crônica. Então eu faço muito essa comparação do físico pro emocional, né, para poder entender que
Tem pessoas que, às vezes, vão ter um tratamento mais prolongado e tem pessoas que, às vezes, vão tratar naquele momento. Mas é sempre importante a pessoa procurar psicoterapia e autoconhecimento. E ter um estilo de vida saudável. Prevenção. Eu acho que quando a gente fala muito sobre saúde como um todo, eu acho que é prevenção em tudo. Essa é a palavra, prevenção. Qual a mensagem mais importante que você tem para deixar para quem está se sentindo no limite emocional? Eu acredito que é procurar ajuda, não ter vergonha, quebrar um estigma, entender que é uma doença como qualquer outra. Então, se você estiver aí sofrendo, procure a ajuda de um profissional. Não tenha vergonha. Eu acho que a gente está em 2025, a gente já não está mais na Idade Média, a gente hoje fala mais abertamente sobre saúde mental. Eu acredito que hoje as pessoas têm procurado mais. E você acha que tem que procurar primeiro o psiquiatra ou primeiro o psicólogo para psicoterapia? Se for para um processo psicoterapêutico, eu acho que é importante muitas vezes procurar um psicólogo. O psicólogo, ele vai ter um embasamento para poder avaliar essa pessoa, para saber se ele precisa de uma avaliação com um psiquiatra. E é importante a gente quebrar esse tabu. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre saúde mental, quanto mais informações as pessoas têm, mais a gente vai quebrar esse estigma. Eu percebo que às vezes as pessoas elas procuram um psiquiatra justamente para tomar o medicamento, para se anestesiarem por dentro e não ter que lidar com os problemas de base que causam a ansiedade ou que causam a depressão. Isso você vê muito na sua prática? Sim, as pessoas são muito imediatistas, as pessoas querem resolver o problema rápido. E muitas vezes no processo terapêutico, a gente sabe que é uma coisa mais a médio e longo prazo. É claro que a gente hoje tem várias Ideologia também, né? Olhar para si dói. Exato, e às vezes a pessoa não está preparada para olhar para suas próprias dores, para suas próprias feridas. Então, as pessoas vão mais no imediatismo. Mas eu acredito que é um conjunto. E às vezes a pessoa nem precisa de medicação. Às vezes a pessoa muda uma rotina dela, ela muda um comportamento, ela melhora muitas vezes o sintoma. Então, é só a mudança dentro de um contexto psicoterapêutico já traz a melhora dos sintomas e não necessariamente ela precisa tomar algum medicamento. Então, dependendo do grau a ordem da natural doença. das coisas seria primeiro tentar com psicoterapia para ver se existe real necessidade de um medicamento ou não, é isso? Exato. Porque as pessoas vão muito no imediatismo. Então, é importante, sim, essa avaliação com o psicólogo. E o psicólogo vai saber fazer essa avaliação para fazer o encaminhamento para o psiquiatra. Você tem alguma observação a mais, alguma orientação que você pode dar para os nossos telespectadores a respeito de como prevenir, a respeito do que fazer se você sente que já tem? Ou melhor ainda, como você pode agir para dar suporte se alguém da sua família tem uma condição dessa? Eu acredito que o primeiro passo é a gente poder ter empatia. Quando eu entendo que é uma doença como qualquer outra, e eu tenho uma empatia de entender qual que é a dor do outro, eu consigo sensibilizar essa pessoa para procurar ajuda. Agora, se eu já venho cheio de viés, já cheio de preconceito, achando que é uma doença boba, que é mimimi, eu não vou conseguir ajudar o outro. Então, eu acredito que ter uma boa empatia, ter uma boa comunicação. E uma mente aberta, né? E uma mente aberta, entender que todos nós somos vulneráveis. A doença mental, hoje, ela atinge crianças, ela atinge todas as classes sociais, ela é uma doença que está aí. Então, a gente precisa entender que hoje, né, a medicina está evoluída, hoje a gente tem vários procedimentos psicoterapêuticos também que ajudam, e ter hábitos saudáveis, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, a gente desmistificar a doença mental e entender que é uma doença como qualquer outra. Foi um prazer conversar com você, Patrícia. Fala um pouquinho pra gente aonde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, que tipo de serviços você oferece. Bom, hoje eu tô também no LinkedIn, tô também no Instagram como Paty Weisman. Hoje eu atendo também em psicoterapia. Eu faço também muitas palestras de saúde mental, porque eu acredito que é muito importante passar informações para a população. Então, quanto mais informações a gente tem sobre saúde mental, mais a gente também vai conseguir prevenir aí as doenças. Eu agradeço a participação no programa, muito obrigada por ter vindo até aqui.
E esse foi mais um Entre Elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista, e encerramos aqui a nossa conversa sobre saúde mental aqui no Entre Elas, na TV Judaica.